Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e aqui todos os dias nós estamos estudando as escrituras juntos. Vou ler uma mensagem que está aqui no canal. Quem escreveu foi a Babs L. Silva, né? Esse Babs aqui é diminutivo de Bárbara, tá bom? Ela escreveu o seguinte aqui: Boa tarde, pai. Tem essa questão aqui também, ela sempre me chama de pai. Tem vários grupos no WhatsApp que eu estudo, tá bom? Que eu faço parte. E a gente tem um calor muito enorme ali dentro do grupo, tá bom? E a Bárbara é uma das pessoas que me chama de pai, eu chamo ela de filha, né? Tem a Fátima Belém, um forte abraço para você, Fátima Belém. Ela sempre manda mensagem lá no grupo, dizendo: Vanderlei, eu te considero como um filho. A gente sente a energia da palavra, a gente sente a sinceridade nas palavras ali. Então, muito obrigado, forte abraço para você, Fátima Belém também. Tá bom? Então vamos continuar aqui na mensagem, né, da Bárbara, que me chama de pai, eu chamo ela de filho ali, né, e tem esse sentimento muito bom. Se você quer participar em algum grupo no WhatsApp do estudo das escrituras, me chama, sempre deixo o meu WhatsApp aí no final, pede para participar que eu coloco vocês em algum grupo, né? Tem os grupos que o Lucas Guerreiro criou e a gente faz estudo lá nesses grupos também. Vamos lá, ela disse assim: Boa tarde, pai. Muito obrigado por essa dedicação enorme que o Senhor tem em compartilhar diariamente o seu entendimento das Escrituras e nos ajuda a crescer na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Assisto todos os dias. Gratidão e até amanhã. Muito obrigado pela sua mensagem, minha filha. Vamos lá para a mensagem das escrituras de hoje, né? A mensagem do Vem Segue-me. Eu vou compartilhar com vocês, continuando a história de Sansão, tá bom? Ontem eu compartilhei uma parte, hoje eu vou compartilhar mais um pouco aqui da história de Sansão. A palavra Sansão, né, em hebraico ali, muitos estudiosos falam que vem da raiz sol. E o que significa ali solzinho, tá bom? Então, Sansão significa sol pequeno, tá bom? Um sol menor ali, tá bom? Alguns também estudiosos falam que era um nome pagão que a mãe dele deu, dizendo que para cultuar algum deus, o deus do sol. Porém, eu não acredito dessa maneira. Eu acredito que o significado do nome Sansão é porque ele veio ao mundo para brilhar, tá bom? Por isso, o pequeno sol ali, né? Por outro lado, tem também o nome da Dalila, né? Parece que esse nome sempre tão colado, né? Quando você fala Sansão, sempre dá vontade de falar Dalila ali, porque fecha a história com os dois, né? Dalila, ela vem da raiz no hebraico, significa noite, tá bom? Então, significa que é noturna, né? E o dia e a noite não combinam muito bem, né? E os dois se juntou e acabou acontecendo uma catástrofe aí na vida de Sansão, né? Bom, vamos compartilhar a mensagem aqui. Vou começar aqui falando que depois que Sansão, né, ele propôs aquele enigma, né, na festa de casamento dele ali, né, eles ameaçaram, os filisteus ameaçaram a esposa dele, ela teve que contar o segredo ali, e deu tudo ruim por causa de uma brincadeira, por causa de um enigma que ele fez ali. E aí então ele vai, né, ele paga a aposta que ele fez, mas ele volta para a casa do seu pai irado e fica lá muitos dias. E depois ele volta, né, para buscar a sua noiva ali, mas quando ele chega lá, o pai, né, da moça havia dado ela para outro, né? Por isso que aqui diz que a mulher de Sansão foi dada a outro, mas na verdade é que eles eram noivos. E como Sansão ele não compareceu no restante da festa, né, o sogro dele supôs que ele não iria querer mais a moça, que odiava a moça por causa do acontecido, né, das roupas lá, do enigma. Então ela foi dada a outro. Mas quando o sogro vê que ele retorna ali, ele tenta remediar a situação, né? Tá aqui no capítulo 15 de Juízes, versículo 3, tá bom? No versículo 2, o sogro dele fala assim: ela já foi dada a outro homem, porque eu pensei que você a odiava e não queria mais. Mas eis aqui a irmã dela, que era mais jovem, né, e mais formosa, conforme o sogro disse aqui. Mas Sansão, ele se sentiu humilhado, né? Ele não era ela que ele queria aquela outra. Então, ele ficou humilhado, e aí as palavras de Sansão aqui no versículo 3 diz assim: E então Sansão disse acerca deles:
inocente sou esta vez, para que os filisteus, quando lhe fizer algum mal. Olha só, ele já está pensando em vingança, né? A vingança aqui é terrível, né? Sansão, eu acho que ele deveria ter assistido mais os Chaves, né? Tem aquela palavra no Chaves lá que é bem épica, né? Que ele diz lá, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E Sansão, ele queria saber de vingança, né? Aliás, a própria fala de Sansão aqui, né? Quando ele diz assim, ó, inocente sou esta vez, quer dizer que da outra vez ele não era inocente no que ele fez, né? E aí então ele quer se vingar dos filisteus ali por causa do que aconteceu ali, que a esposa dele foi entregada a outra. Com a esposa ele não tinha se deitado ainda, era noivo, tá bom? Primeiro tinha as festas, ele saiu dessa festa, não voltou e aconteceu isso. E aí ele então promete vingança, né, contra os filisteus. O que Sansão faz, né? Ele vai lá e queima toda a colheita dos filisteus, né? Isso era algo terrível, porque só no outro ano que eles iam poder colher novamente. Ele queimou todos os trigos, as vinhas, as oliveiras, queimou tudo lá, né? E aí quando foram perguntar, né, quem foi que fez isso, né? Os filisteus perguntaram, tá aqui no versículo 6, né? Então disseram os filisteus, quem fez isso? E disseram, Sansão, o genro de Tímita, porque ele tomou a sua mulher e deu-a a outro. E então subiu os filisteus e queimaram a fogo a ela e seu pai. Aqui só fazendo uma correção aqui, na Septuaginta, né, a tradução dos judeus aqui no hebraico, fala que os filisteus queimou a casa dos pais de Sansão, tá bom? Não queimou com os pais dentro lá, tá bom? Na tradução fala isso na Septuaginta, tá bom? E eu tô acompanhando mais por esse lado aqui mesmo. Eu acho que não queimaram o pai e a mãe de Sansão, queimaram foi a casa. E aí o que continua aqui no versículo dizendo, né? E então disse-lhe Sansão, é assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. Então, para Sansão, né, novamente ele promete vingança aqui, né? Porque para ele, quando ele queimou, né, toda a colheita ali dos filisteus, ele falou, eu paguei com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, essa é a lei. Então, para ele fez com a mesma moeda. E agora, como eles foram lá e queimaram a casa do pai dele, ele falou, então não vou cessar enquanto eu não me vingar. E o que ele faz? Ele desce até os filisteus e mata muitos dos filisteus, tá bom? E aí então ele sobe para uma outra montanha ali, deixa eu ver o nome da montanha aqui, é Rocha de Etã, era uma caverna, ele fica lá escondido nessa caverna. Porém, os filisteus, eles vêm até a cidade de Dan e ameaça toda a tribo de Dan, para que eles pudessem entregar Sansão amarrado, tá bom? Para que eles pudessem se vingar do que Sansão havia feito. Então fica esse jogo, um se vinga, o outro vai lá e vinga, um se vinga, o outro vai lá e vinga de novo. Então não tem fim, né? Na verdade, no código de Hammurabi, né? Na lei do talião, essa lei que é olho por olho, dente por dente, era para ter um fim na vingança, né? Se alguém fez algo ruim, você vai lá e faz aquela coisa com aquele... por exemplo, né? Alguém foi lá e matou o seu irmão. Aí você vai lá e mata aquela pessoa porque ela matou o seu irmão. Aí aquela família não pode vir te matar porque você estava vingando o sangue do seu irmão. Então, na verdade, olho por olho, dente por dente, ele põe um fim na vingança. E não é o que a gente está vendo aqui, a aplicação da lei. A gente vê vingança atrás de vingança aqui, né? Os filisteus e também o caso de Sansão. E aí, então, os filisteus vão lá e fala que vai destruir a tribo de Dan se eles não entregassem Sansão. Sansão era da tribo de Dan, né? E aí, então, como ele tá preso, né? Ele está escondido lá na rocha de Etã, né? A tribo de Israel, né? Aqui diz que é a tribo de Judá, ela sobe até lá com 3.000 homens e fala para Sansão se entregar, tá bom? Porque olha só a fala deles aqui, ó. Tá em Juízes 15:11. E então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse, assim como eles me fizeram, eu lhes fiz.
né? Ele falou a mesma coisa. Olha, eu fiz a mesma coisa que eles fez comigo, tá tudo certo, né? Mas a tribo aqui falou, né? Os filhos de Israel falaram o quê? Olha, você não sabe que eles dominam sobre nós, eles vão se vingar de nós por algo que você fez, né? Então, Sansão não levou em conta essa consideração aqui. E aí, então, eles vêm aqui pedindo para que Sansão se entregue ali, para que eles pudessem entregar. Uma coisa bem triste nesse versículo que eu acabei de ler, porque a gente nota nos filhos de Israel uma subjugada, eles são subjugados e eles aceitam essa condição, né? Eles não querem lutar pela sua liberdade, eles querem então pegar Sansão e entregar. Gente, quem tem Sansão do lado ali com aquela grande força deveria falar assim: Sansão, você vai ser o nosso general e nós vamos contra os filisteus e que nós possamos destruir todos os filisteus e então sermos livres do jugo dos filisteus. Mas não é isso que eles falam. Eles aceitam ser subjugados pelos seus inimigos. Eles desistem de lutar. Eles preferem agora entregar Sansão na mão dos filisteus. Então o Sansão, nessa hora aqui, ele é nobre, né? Ele diz assim: prometa-me que vocês mesmos não me matarão, mas que vão me levar até os filisteus, né? E aí, então, muitos interpretam aqui como uma armadilha, né? Como ele era forte, ele ia romper aquelas cordas, né? E falar, ele foi, então ele se deixou amarrar pelos filhos de Israel e foi levado até os filisteus lá amarrado, tá bom? Eu acredito que foi uma atitude nobre também por conta que se ele não se entregasse, os filhos de Israel sofreriam por conta disso, tá bom? Mas ele vai lá preso, mas quando ele é entregado ali, né, aos filisteus, né, ele rompe essas cordas e começa a matar muitos filisteus aqui. Eu vou ler o versículo porque compensa muito ler aqui, tá bom? Diz aqui, capítulo 15, versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e matou com ela 1.000 homens, né? Então ele pegou um osso ali de jumento, uma queixada, e começou a matar todos os filisteus que vinham em cima dele ali para o atingir. O versículo continua dizendo assim: e disse Sansão. Esse versículo 16 ele é bem interessante porque ele é um hino, tá bom? É uma canção, é um salmo que o próprio Sansão compôs por causa da vitória que ele teve. Ele se gloriou da força dele aqui, na verdade, né? Nós também temos um hino bem curtinho, né, na igreja, né? Se eu não me engano é o 97, eu acho que é o 97, né? Amai-vos uns aos outros, já acabou o hino, é bem curtinho, né? Bom, enfim, vamos ver aqui a canção que Sansão colocou, né? Os salmos que ele criou aqui no versículo 16. E então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens, né? Então era um salmo, uma música aqui de uma estrofezinha, um verso só, né? Que ele compôs aqui. Interessante. Versículo 17. E aconteceu que acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou o nome daquele lugar Haamat Lei, né, que em hebraico significa Monte da Queixada. Olha que interessante, ele usou aquela queixada para matar esses 1.000 homens, e isso foi muito humilhante para os filisteus, porque ele não estava com uma espada, e os filisteus estavam armados ali, né, eles vieram para matar ali Sansão. E olha só, ele pega aquela ossada de jumento, se fosse qualquer um de nós pegaria aquela queixada de jumento e falaria: nossa, eu vou fazer um monumento com isso aqui, né? Isso aqui matou 1.000 homens, né? Não, ele simplesmente joga a queixada de jumento lá, né? E isso é muito humilhante para os filisteus, porque eles perderam para um único homem com uma queixada, não era nem uma espada ali, né? Então, isso era bem humilhante para ele ali. Bom, continuando aqui, né? Diz assim... Depois aqui diz que ele ficou com sede, isso mostra a dependência que ele tinha, né? Ele não era ele tinha sim a grande força, mas ele dependia de Deus. Acho que por queimar tanta caloria ali, né, para vencer aqueles 1.000 homens, ele ficou com muita sede a ponto que ele dizia: agora eu vou morrer e serei entregue aos meus inimigos. Ele estava com tanta sede que ele não conseguia. Mas Deus tem misericórdia dele e faz sair água ali, né, de uma penha, né, da caverna, como diz aqui.
tá bom? Então vamos lá aqui, o que que acontece aqui no final, só abreviando, os filisteus pagam a Dalila, né, para descobrir o segredo de Sansão, né? E depois de muitas tentativas ali, ele descobre o coração, né? Ele se entrega ali, ele quebra a palavra de sabedoria, Sansão ele quebra a lei da castidade, e então ele fala que a força dele estava no cabelo. Na verdade, a força de Sansão não estava no cabelo. O cabelo era um sinal do convênio que ele havia feito, né? O sinal do nazireado que ele havia feito. E aí então Dalila faz ele dormir sobre os seus joelhos e chama alguém para cortar o cabelo ali de Sansão, e ele fica careca, e quando ela grita, né, os filisteus estão sobre ti, ele está amarrado e ele não consegue mais rebentar as cordas ali, ele é como qualquer um dos homens ali, sem força. Então ele é levado pelos filisteus, eles furam os dois olhos de Sansão ali, né, varam os olhos dele, ele fica cego, então eles humilham muito ali, zombam dele. Um versículo que vale a pena eu compartilhar aqui, é no capítulo 16, versículo 26, que diz assim: E então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Olha, os filisteus jamais poderiam estar mais enganados, viu? Porque não foi Dagom que entregou Sansão na mão deles, né? Foi as próprias escolhas de Sansão, né? Por ele não ter vivido o convênio que ele havia feito. Então isso deixou ele fraco e ele caiu. E a mesma coisa com nós, né? Nós não vamos vamos dizer assim, para o inferno por causa do inimigo. Nós vamos por causa das nossas escolhas. O inimigo ele não tem poder de fazer você escolher, tá bom? Ele tem o poder ali de colocar as condições para que você possa escolher o bem ou o mal, né? Nos é apresentado e nós escolhemos, tá bom? Então não é por causa do inimigo que as pessoas acabam tendo uma condenação, e sim por causa das próprias escolhas dela. Então aqui os filisteus estavam errados, dizendo que foi Dagom que entregou Sansão na mão deles. E para terminar aqui, Sansão ele faz a vingança dele aqui em Juízes 16, versículo 28, fazendo uma oração. E isso mostra que a força dele não estava no cabelo, porque ele estava sem cabelo. E ele faz essa oração e a força dele volta. Essas são suas palavras. E então Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te que se lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. A gente observa aqui, né, que Sansão, a vida toda dele, ele usou esse poder dele para se vingar, ele usou ali ele sempre pensava nele, né? Deus levantou ele para libertar, né, Israel, para começar a libertar os filhos de Israel, né? Tá certo que Deus ele usou Sansão como um instrumento em suas mãos, porque matando os filisteus enfraquecia os filisteus, e assim Israel estava se libertando desse cativeiro, tá bom? Mas Sansão, ele acaba fazendo uma oração egoísta, que ele quer novamente vingança, ou seja, ele não aprendeu desde o começo lá que não era para ficar vingando, né? Então tem essa questão aqui. Acredito que deveria ser naquela ocasião lá, as tribos se juntar com ele e assim irem contra os filisteus e expulsarem eles da terra. Eu acredito que a história teria outro rumo aqui, tá bom? Então só para falar como ele matou todos, né? Todos estavam num local só, num local fechado, e ele estava cego, né, por causa que foi varado os seus olhos, e ele pediu para um jovem levar ele até a pilastra do meio ali, e derrubando aquela pilastra, todo aquele monumento caiu, inclusive matando Sansão. Sansão, né, o sol pequeno. Sansão nasceu para brilhar. Porém, né, as escolhas dele levaram ele para um fim trágico. Eu tenho certeza que não foi essa a morte que Deus planejou ali para Sansão. Eu termino as minhas palavras dizendo uma escritura de Jesus Cristo, né? Porque assim como Sansão ele era um pequeno sol e nasceu para brilhar, nós também nascemos para brilhar. Jesus Cristo diz aqui, ó, em Mateus 5, versículo 14 ao 16: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, já repararam à noite que a lua, ela brilha, né? E a sua luz faz se resplandecer na terra, né? E a lua, ela não tem luz própria, né? Na verdade, o sol bate na lua e o reflexo da lua vem para a terra, né? Então, nós não temos luz própria, tá bom? Assim como a lua, mas nós refletimos a luz de Deus. Então, quando as pessoas nos elogiam, é porque a pessoa está vendo o seu exemplo, o exemplo que você está seguindo de Jesus Cristo, né? Então, que a gente sempre possa reconhecer que qualquer elogio que nós recebemos é porque a pessoa está enxergando uma característica, um atributo de Jesus Cristo em nós. E nós devemos ficar felizes, porque nós nos esforçamos para ser mais como Jesus Cristo. Esse é um dos propósitos da nossa vida, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.